Nós já adoramos a Deus, nós já cantamos, o coral já cantou de forma linda, e agora nós vamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Então convido você a fechar os olhos, a gente vai falar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos sentir a tua presença conosco. Vivemos momentos complexos, mas também extraordinários, momentos que demonstram a proximidade da volta do Senhor Jesus e o fim de todo sofrimento humano. Por favor, Senhor, sê propício a nós que estamos aqui para buscar a tua presença, ter o teu perdão e sermos conduzidos no preparo para a tua breve volta. Mas nós não queremos ir só, não queremos ir apenas com os irmãos que estão ao nosso lado, mas queremos que todos aqueles aos quais temos contato, vizinhos, amigos, familiares, colegas, possam também, ó Pai, se unir conosco nessa caminhada de fé. A mensagem desta manhã é mais um motivo de nos prepararmos para essa missão e intercessão. E te pedimos que venha falar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Dia 20 de fevereiro, como o tempo tem passado rápido, né? Há pouco tempo atrás estávamos ainda comemorando o início ou o término de um ano, com expectativas de que o próximo seria melhor, e já começamos com novos desafios. Pessoas pelas quais temos que orar de maneira intercessória, pessoas que infelizmente estão mais graves, ou outras nem se recuperaram. Mas ao mesmo tempo o nosso coração vai se enchendo de esperança, porque sabemos que tudo isso assim precisa acontecer para Cristo voltar. Somente num cenário assim é que o homem percebe a sua limitação e dependência total do Criador. Se assim não fosse, nunca precisaríamos pensar ou necessitar de Deus. Nós vamos hoje meditar sobre uma história bíblica bem conhecida, e o nosso tema tem tudo a ver com os 10 dias de oração. Nós sabemos que temos que orar mais tempo com Deus, mais tempo de oração, mas também precisamos agir mais, ação. Interessante que a própria palavra oração tem a ação dentro. Perceba que a parte final dessa palavra envolve aquilo que Deus espera de nós. Orar é agir, orar é confiar, orar está ligado àquilo que está ao meu e ao seu alcance. Abra a Bíblia comigo então no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler o versículo 24 até o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 24 ao verso 29. Assim a Bíblia nos diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiravam de ver que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Essa é a parte final da conversa que Cristo teve com a mulher samaritana em um poço. É uma história bem conhecida. Todos nós já ouvimos alguma mensagem, já lemos e conhecemos essa história em detalhes. O foco dessa nossa reflexão é sobre as ações desta mulher como resultado do encontro que ela teve com Cristo.
E a proposta é que essas ações sirvam de lições para mim e para você hoje, do que Deus espera que, além de orarmos, possamos permitir acontecer em nós, para que mais pessoas sejam alcançadas. Sem dúvida temos que orar muito, mas o encontro da mulher samaritana com Cristo nos ensina que a verdadeira fé, ela envolve ação. A verdadeira espiritualidade envolve o agir do homem como resposta da mão poderosa de Deus, que por meio dele trabalha. Por isso nós vamos refletir um pouco que coisas podemos tirar como aprendizado da atitude desta mulher para a nossa vida hoje. Estamos em uma campanha de oração, todos receberam um cartão de oração e ele está disponível à recepção. E mais do que um cartão, que é um lembrete, todos nós sabemos que temos que orar por amigos que queremos viver com eles eternamente no céu. E orar por aqueles que nem conhecemos, mas que precisam da oportunidade de conhecer o plano da salvação e a verdade que conhecemos. Quais são as lições que tiramos da história da mulher samaritana no poço com o encontro que teve com Cristo? Você conhece a história e sabe que os discípulos saíram, foram possivelmente providenciar algum alimento, e Cristo resolveu ficar ali próximo ao poço. A mulher chega na hora mais quente do dia, para não ter encontro com nenhuma outra pessoa, por causa das escolhas que ela tinha feito na vida. Ela não queria ser interrogada por ninguém, ela não queria ser olhada da ponta dos pés acima da cabeça, com ridicularização, com murmúrios. Então ela vai no horário que ninguém normalmente vai, era muito quente, causticante no deserto, aquele momento, por volta do meio-dia, e aí ela vê que há um homem próximo do poço, mas ela, de forma discreta, vai até o poço para tirar a água que lhe era necessária, e ali Cristo inicia um diálogo, falando sobre a água, primeiro pedindo de beber, e depois falando que a água que ele tem é mais importante do que ela podia oferecer. Ela pede dessa água, porque ela vê que a água que ele oferece dá à pessoa saciedade plena, e dali começa um diálogo que termina com as passagens que nós acabamos de ler. O que a gente pode aprender desse encontro? Sabe, a Bíblia é tão rica em detalhes, e é justamente nessa riqueza, quando a gente para um pouquinho para pensar, olhar o texto, orar sob a direção de Deus, a gente começa a entender o quanto Deus continua falando com a gente, assim como falou com os personagens bíblicos. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse no lugar da mulher, não importa se você é um homem, se você é um jovem, se é uma pessoa mais experiente. Eu queria que você se colocasse agora no lugar desta personagem. Imagine que você pudesse ter um encontro com Jesus. Pense, e fisicamente Cristo aparecesse a você em algumas circunstâncias, talvez aqui no Pará, poderia ser ali à beira do rio, próximo a uma palmeira de açaí, ou talvez em algum outro local que você acha prazeroso estar, próximo à praia, Mosqueiro, Salinas, ou outro lugar que você goste de ir. E aí então você está ali em uma hora do dia e tem um encontro com Jesus, inesperado, não foi planejado, acontece. E permita então que agora essa história, você possa estar ali representado, para que você tenha também as mesmas atitudes que ela teve. Primeira lição que nós tiramos com a história da mulher samaritana, encontro dela com Jesus, é que ela demonstrou ser alguém que realmente acreditava no Messias. Perceba que o verso 25, ela diz conhecimento, ela demonstra conhecimento que ela tinha da Bíblia. Ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Ela era uma conhecedora da palavra de Deus. Ela disse: eu conheço as profecias, e eu sei que o Messias vem para libertar, para salvar. Ela acreditava no Messias, mesmo não tendo conhecido. Ela vivia no tempo que o Messias veio, mas não tinha tido encontro com ele. Ela conhecia apenas na teoria, e ela declara a sua fé, a sua confiança em Deus. Essa, sem dúvida alguma, é a principal e primeira lição para mim e para você. A nossa fé, ela precisa estar bem fundamentada, para que a nossa vida de oração possa resultar em ações que levem à salvação daqueles que estão ao nosso redor. Sem a sua fé, a oração não pode ser atendida, os milagres não vão acontecer. A fé, ela deve estar presente, porque ela vai fazer com que o impossível possa acontecer. Alguns perguntam o que é fé. A Bíblia própria responde no livro de Hebreus,
é você aceitar, é você crer, mesmo não tendo todas as respostas que possam dar fundamentação teórica, humana, a essa convicção que envolve o espiritual. A mulher samaritana que estava ao poço era uma mulher de fé. Sabe, quando a gente olha a questão da fé dessa mulher, o êxito que vai acontecer logo em seguida na vida dela, demonstra que também assim, o nosso êxito depende do exercício contínuo da nossa fé em Cristo. Na nossa caminhada, quantos momentos desafiadores nós temos, e sem fé é impossível transpor esses obstáculos. A dependência de Deus é que vai gerar uma conversão diária, contínua. Fé que o casamento pode ser refeito, fé que aquele filho pode voltar para o caminho de Deus, fé que aquele problema financeiro pode ser solucionado pelo agir de Deus de maneira sobrenatural, fé que aquela doença pode ser curada, que aquela condição, aquele vício, aquela coisa que me destrói, pode ser vencida pela fé, pelo poder de Deus, mediante a nossa fé nele. Essa transformação, ela vai ser um resultado divino da fé que foi dada para o homem. A Bíblia diz então que a mulher avança na sua experiência com Jesus e nos traz então uma segunda lição. E essa lição, sem dúvida, ela é muito própria para os dias de hoje, porque a mulher demonstrou senso de urgência para aquilo que estava acontecendo com ela e deveria acontecer com outros. A Bíblia diz que em seguida ela tem aquela conversa com Cristo, ela deixou o cântaro, aquilo que era mais precioso para uma mulher, para manter o seu lar, porque a água é aquilo que ninguém pode ficar sem. Tenta ficar sem comer, você consegue algum tempo, agora sem beber água é difícil. Efeitos claros são notados logo nas primeiras horas: boca seca, mal-estar, fraqueza, dor de cabeça. E ela deixa o cântaro, ela deixa o objeto de transporte desse líquido precioso, desse bem precioso, porque ela entendeu que aquela mensagem era urgente, ela não podia esperar nenhum momento mais, ela deveria partilhar aquilo que ela havia ouvido. E ela saiu então e foi à cidade. Olhando para os dias de hoje, nós também, de igual forma, nós vivemos em um momento da necessidade da urgência. A mensagem que nós temos para pregar é uma mensagem que deu seu início no cumprimento de uma linda profecia de Daniel 8, verso 14, cumprida no século XIX, em 1844. Uma mensagem que declara que o juízo de Deus iniciou sobre a terra, e no final desse juízo, Cristo volta para nos buscar, para despertar da morte aqueles que aceitaram a Deus em seus corações, conforme a oportunidade e conhecimento que tiveram, para buscar aqueles vivos que têm buscado se preparar, estarem prontos. Estamos vivendo, irmãos, os sinais notórios do fim do mundo. Não um fim caótico que vai vir por uma explosão nuclear ou por um asteroide gigantesco que inundará de vários fenômenos sísmicos do planeta Terra, mas pela volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu, cercado por milhões e milhões de anjos, ao toque da trombeta, a voz do arcanjo. Cristo vai voltar. Como temos vivido dias que confirmam isso. Eventos diários evidenciam que estamos vivendo o momento final da história, o momento final da graça de Deus, da oportunidade de uma decisão ao lado do Senhor. A igreja de Laodiceia, essa condição morna, de achar que falta muito tempo, de desmerecer esse envolvimento missionário, essa ação de fé, chegou a hora de sair desse estado, de despertarmos, de aquecermos a nossa fé, o nosso coração, e a avançarmos com urgência na pregação do Evangelho. Sabe aquele amigo, aquela amiga que você tem, aquela pessoa que você conhece, você tem esperado o momento? Amigo, já passou a hora. Amiga, já passou o momento. Avance, ore a Deus, peça maneiras, use a criatividade, aproxime para que você possa partilhar esse Evangelho Salvador. Deixe o seu cântaro, deixe o que for preciso e vá anunciar que Cristo está voltando. Falando sobre isso, o livro Eventos Finais, um livro que merece a nossa leitura nesses dias, ele diz: o tempo está passando rapidamente, os adventistas do sétimo dia precisam se organizar
para fazer uma obra mais ampla. Você acha que esses desejos de oração são apenas para o nosso próprio deleite espiritual? Ou é para nos preparar melhor para cumprirmos a missão? A Bíblia descreve que estamos vivendo os últimos dias. Cristo deixou claro em Mateus 24 os sinais que estão se cumprindo em nosso momento. Não há tempo a mais a perder, temos que ter urgência. A terceira lição que aprendemos com a mulher ali ao poço, ao lado de Cristo, é que é necessário vencer as barreiras da timidez e do medo. Algumas pessoas têm a índole mais extrovertida. É fantástico a gente conversar com pessoas assim, não é o meu jeito. Sorri, conversa, conta piada, começa um diálogo com uma pessoa estranha. Tem pessoas que têm essa facilidade, no elevador, por exemplo, ali em poucos segundos consegue estabelecer uma amizade, um relacionamento. Facilidade para isso. Minha esposa, por exemplo, tem esse dom, eu já não tenho. Eu aproveito o dom dela para me aproximar das pessoas e segunda tabela. Ela faz a ponte, faz o contato, daí a pouco eu chego perto e começo a conversar. A pessoa tem esse dom, mas nós precisamos vencer essa timidez e nos aliar a outra pessoa, e aí é importante ter um amigo de missão, uma dupla missionária, pode ser o cônjuge, alguém da família, para que nós possamos então iniciar um diálogo que leve ao espiritual. A mulher samaritana nos ensina isso, sabe por quê? Ela era uma mulher que tinha motivos para se sentir envergonhada. Ela tinha tido vários maridos, vários homens, era conhecida como uma mulher com a sua moral questionável na sociedade. Por isso que ela foi buscar água no horário mais quente do dia. Mas, apesar de ter ido para o poço buscar água para não encontrar ninguém, para não ter que falar com ninguém, a partir do momento que ela teve encontro com Jesus, ela decidiu vencer essa timidez, vencer esse medo e procurar pessoas. Eu imagino ela chegando no centro de Samaria, falando: gente, eu encontrei o Messias, será que é mesmo ele? Venham conhecer comigo. Já pensou que coisa? A mulher que saiu com o rosto coberto, que saiu tímida, quietinha, que foi no sol quente para ninguém poder vê-la e não encontrar com ninguém, agora tira o véu para conseguir falar com mais audácia e com o volume de voz, e começa a procurar pessoas, vai no mercado, vai nos lugares onde tinha aglomeração de pessoas e fala: eu encontrei o Messias, eu encontrei, ele está conosco. Você consegue entender isso? Sabe o que isso ensina para nós? É que a graça de Deus é um remédio para vencer o medo e a timidez. Ela se sentia tão perdoada, tão amada por Deus, que a reação não poderia ser diferente. Ela precisava explodir com a pregação da mensagem de quem era o Messias e do encontro que todos poderiam ter com ele. Sabe, eu e você temos uma mensagem que tem que explodir também e tem que tocar a vida das pessoas ao nosso redor. Como tem sido o uso do tempo, da sua influência, dos lugares e pessoas com as quais você relaciona para você expressar essa fé no Messias. Permita que a graça de Deus possa te curar, te restaurar. Vença pelo poder de Deus esse medo, essa timidez. A quarta lição aprendida com a mulher samaritana ao encontro com Jesus ali no poço é que é necessário a gente fazer um convite. Não tem como a gente ficar só em oração se a gente não tomar a iniciativa de convidar essa pessoa que estamos orando. Aliás, quais são as 5 pessoas que você está orando? Eu tenho aqui a lista dos meus 5 que eu estou orando. Você tem que ter também na sua mente quem são as 5 pessoas, pelo menos. Você pode orar por 10, por 15, por 20, mas 5, pelo menos 5 pessoas. Aí você tem que agora orar: Deus, Senhor, vou fazer um convite. Convite para quê? Para um estudo da Bíblia, para o meu pequeno grupo, para a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, para criar uma ponte para a Bíblia, um convite para vir ao culto, poder conhecer um pouco a mensagem, ouvir o coral cantando, ou a mensagem bíblica. É preciso fazer o convite. Sabe, estudos têm provado a importância do convite. Muitas pessoas iniciam uma atividade física, por exemplo, nova, por causa de um convite. Quantas pessoas já conversei, começaram, por exemplo, a fazer passeios de bike, ou ser até regular nesse tipo de bike, por causa de um convite, recebeu um convite, e a partir do convite desenvolveu ali um amor, uma paixão pela atividade física com a bicicleta. O convite é poderoso. Convide as pessoas que você está orando,
Convide amigos, familiares, pessoas, convide para assistir a programação online da igreja, partilhe. Quando você partilha, colocando uma mensagem pessoal, não só fazendo um encaminhamento, amiga, olha, eu queria te fazer um convite, assiste aí, vai acontecer tal dia, tal hora, é muito bom, eu tenho assistido, está sendo muito bom para a minha vida. O convite, ele faz toda a diferença. Quantas pessoas que vieram para a igreja porque foram convidadas, porque foram abordadas, incentivadas a colocar um pouquinho do seu tempo e a sua agenda, a atenção ao convite feito. A quinta lição que aprendemos com a mulher samaritana no poço de Jacó, é que não basta só convidar é importante, mas é preciso acompanhar a pessoa que a gente convidou. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 4, verso 29, vinde comigo. Ela poderia só ter dito assim, olha, ele está lá no poço, vai lá. Não era fácil fazer isso? É muito fácil, vai lá. Mas ela não disse isso, vinde comigo, ela estava em movimento. Olha gente, eu ouvi falar do Messias, eu conversei com ele, eu estive com ele, então eu fico imaginando ela andando, pessoal, venham comigo, vamos lá. Ela não estava parada, apontando para o lugar, ela estava em movimento, chamando as pessoas para irem com ela. E essa, sem dúvida alguma, é uma lição muito importante. As pessoas que vêm, elas não têm ainda o conhecimento que nós temos. Muitas não sabem nem encontrar um texto na Bíblia, você tem que acompanhar, ajudar a procurar o texto da Bíblia. Fala assim, do lado dela, olha, agora é o momento que a gente louva a Deus, a gente canta, fica à vontade, a letra vai aparecer lá na tela. Olha, agora terminou o culto, a gente tem uma classe de estudo da Bíblia, você não gostaria de ir lá? Eu te levo, é bem ali atrás. Acompanhe, olha, eu vou ficar do seu lado, tá? Você percebeu que a sala ficou cheia? Olha, eu vou dar espaço para mais pessoas, mas eu vou estar aqui do lado de fora, acompanhando aqui atrás, qualquer coisa eu estou do seu lado. Acompanhar. A gente tem a mania de fazer um convite e deixar, eu estou respeitando a pessoa, mas eu preciso estar ao lado dela, para que ela se sinta bem. Acompanhe. A mulher samaritana nos ensina isso, não basta convidar, é preciso acompanhar, estar ao lado. A sexta lição, caminhando para o final dessas 7 lições, a mulher samaritana nos ensina a contar o nosso testemunho. E aqui entra um momento muito importante dessa nossa mensagem bíblica, dessa reflexão da manhã. A Bíblia descreve que a mulher samaritana, ao sair do encontro com Cristo, ela partilhou sua experiência pessoal, ela disse do que havia acontecido, ela percebeu que aquele não era um homem comum. Primeiro ela lhe oferece a água da vida, depois diz quem ela era, revela segredos íntimos dela, e ela percebe que de fato, ele era alguém diferente, e ela começou a olhar para ele, não como um rabi, não como um mestre, não como um vidente, mas como o Criador, Salvador e Mantenedor. E esse amor da descoberta que ela teve por ele foi tão forte, que ela não podia deixar de testemunhar. Ela compartilhou o que ele fez na vida dela. Sabe, o testemunho é o sermão mais poderoso que a gente pode pregar. Antes de qualquer estudo bíblico, qualquer verdade que você possa dizer para as pessoas, conte quem você era e quem você é hoje, depois que teve o encontro com Cristo. Não há argumento contra isso. Conte às pessoas, comece o diálogo contando como é a sua vida hoje. Agora, se alguma coisa na sua vida, ou se você não é uma pessoa feliz, alguma coisa está errada. Se você não é alguém que, apesar de lutas e provas, vive com esperança, alguma coisa está errada. Deus espera que contemos o testemunho das transformações diárias que acontecem em nós hoje. Isso tem que representar um coração alegre, feliz, inundado pelo amor de Deus, que está num mundo de lutas, de dissabores, mas tem esperança da breve volta de Cristo, do novo céu e da nova terra. Conte o seu testemunho, a experiência pessoal que teve com Jesus, o fato de ter sido perdoada, motivou tanto aquela mulher, que ela partiu para testemunhar, e todos nós podemos fazer a mesma coisa, partilhando do nosso relacionamento diário com Deus, contando às pessoas do que Ele fez por nós. Olha o que diz esse livro fantástico, que eu acabei de citar anteriormente, mas agora é o livro Serviço Cristão, da mesma autora. Testemunhar aumenta nosso amor por Jesus, fortalece a fé,
traz alegria e paz. Olha que remédio. Você está querendo ter mais alegria na sua vida? Quer ter mais paz no coração? Conte sua história, quem você é hoje, depois de Cristo. Conte a sua história. Mais um texto, olha, o testemunho de nossa própria experiência, quando somado por uma vida semelhante à de Cristo, possui irresistível poder para a salvação de almas. Irresistível poder. Olha que coisa fantástica. O nosso testemunho, somado a uma vida próxima, semelhante a de Jesus, é poderoso. É poderoso. Talvez você olhe para alguém que você vê dificuldades, essa pessoa decidir. Talvez o que está faltando é ela ver, ou ouvir, ou partilhar do seu testemunho de vida. E aí vamos para a última lição dessa nossa reflexão. A mulher samaritana nos ensina a colocar Cristo como o centro do nosso testemunho. O centro não é o que Deus te deu, o que Deus te fez. O centro é Cristo. A mensagem, o centro não é o sábado, não é o que eu não posso comer. O centro é o que é Deus, Cristo. A Bíblia descreve que a mulher samaritana, ela compartilhou, não seria esse o Messias, o Cristo? Ela enfatizou a ênfase da mensagem dela, o destaque da mensagem foi Cristo. Eu encontrei com Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa mensagem. Cristo precisa ser o principal no nosso testemunho pessoal. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Lucas capítulo 5, verso 42. Os homens, ao ouvirem o testemunho da mulher, foram despertados, e então foram até Jesus, encontraram com Ele, também tiveram experiência com Ele, e falaram para ela: olha, muito obrigado, valeu, foi muito bom. Primeiro a gente ouviu de você, mas agora a gente crê pelo que a gente viu e ouviu de fato, diretamente dEle. Quando Cristo é o centro da mensagem, ela produz seus efeitos mais profundos e esperados. Assim sendo, nós temos aqui as 7 lições aprendidas para ter uma vida de oração e ação. Vamos lembrar quais são? Primeiro, devemos crer em Jesus, de todo o coração, desenvolver essa fé. Segundo, ver a urgência da mensagem a ser pregada. O tempo está curto. Terceira lição, vença a barreira do medo e da timidez. Se una a alguém que pode ajudar nesse aspecto e vá em frente. Quarta lição, faça um convite. Pode ser pessoal, pode ser online. Convide. As pessoas ficam aguardando um convite. Ah, eu nunca fui porque ninguém me convidou. Ah, eu nunca fiz um estudo bíblico porque ninguém me chamou para estudar. Ah, eu nunca fui no pequeno grupo, eu nem sei o que é porque ninguém me convidou. Convide. Quarta lição, acompanhe os seus amigos até Cristo. Convide, mas leve eles junto, esteja ao lado deles, acompanhe. Sexta lição, apresente seu testemunho pessoal. Veja, de todas as mensagens, a mais importante é você. Você é a carta viva de Deus. Conte a sua história e então exalte sempre a Cristo como Messias em sua vida, e assim você terá a alegria de ver amigos, familiares alcançados pelo poder de Deus. Você quer ser um cristão que ganha pessoas para Cristo? Você quer tornar 2021 um divisor de águas na sua vida? Quer sentir a alegria e motivação de ver pessoas nascendo no reino de Deus? O que impede você de se conectar com Cristo e testemunhar? O que hoje está fazendo com que você não se envolva nessa missão? Tome hoje a decisão, entregue o coração a Cristo. Se você tem o seu cartão, eu queria que você pegasse de novo. Restaurados em Cristo já é o tema da nossa Semana Santa. É uma semana que aproveitamos o feriado, aproveitamos a ênfase do mundo para falar de Cristo. Aqui está o meu papel, o nome das pessoas que eu estou orando. Nós tivemos desde o dia 6 de fevereiro, o início, o lançamento e a oração. Como foi o seu contato do dia 6 até hoje? Agora, hoje, você precisa fazer contato de forma bem objetiva com essas pessoas.
E eu queria já mostrar para vocês que, graças a Deus, eu consegui das 5 pessoas, 4 estudos bíblicos. 4 estudos bíblicos, estudando a Bíblia. Das 5 que eu coloquei o nome, 4 já estão estudando a Bíblia. Sabe, Deus ele vai operar também na sua vida. Só que tem que ter intenção, tem que ter ação e oração. É preciso. Renove esses nomes, ore e fale com elas hoje. Manda uma mensagem, liga. Olha, amiga, eu queria dizer que durante os últimos 15 dias eu estive orando por você. E eu queria te fazer um convite. Vamos para a igreja comigo amanhã? Vai ter uma mensagem especial. E olha, se você puder chegar mais cedo, às 6 horas, a gente tem uma classe de estudo da Bíblia com o nosso pastor. Vamos lá? Eu posso passar aí para te buscar, ou a gente marca para se encontrar na frente da igreja, ali na Barão do Triunfo, 3590, entre o Almirante Barroso e a João Paulo. É fácil. Você tem alguma dificuldade no transporte? Você acha que consegue chegar? Ou eu posso te ajudar? Nós precisamos ter mais ação, intenção, para que nós possamos ter alegria de ver essas pessoas se unindo conosco. Então, pegue o seu lembrete de oração e lembre de agora colocar na segunda parte do folheto o nome daqueles que vão aceitar estudar a Bíblia com você, no seu pequeno grupo, ou aqui na igreja com o seu acompanhamento. Será que a amizade ela pode resultar em decisões de alguém? Será que um relacionamento com uma pessoa pode resultar no ganho dela para Cristo? O que vocês acham? Será que a amizade faz a diferença? Eu queria que você assistisse agora um vídeo bem especial. Talvez você conheça os personagens desse vídeo. Eu queria que você refletisse um pouco, ele foi gravado alguns anos atrás, para que a gente possa refletir e pensar na importância das amizades. Quando eu fiz 14 anos, a minha mãe ia me dar um presente de 15 anos, e ela me deu um tratamento dentário, e foi aqui com ele. Toda pessoa que senta aqui nessa cadeira, eu penso assim, ela vai passar aqui comigo esse tempo, sem que eu possa falar de Jesus, falar de uma vida eterna para ela. Eu conheço o Milson, mas ele é o Dr. Milson, né? Eu conheço ele há 18 anos. Esse meu amigo, eu conheci ele assim, de uma maneira assim, bem diferente, porque ele foi um jovem que apareceu assim, com 15 anos de idade no meu consultório. Quando eu olhei na sala de espera, eu vi aquele homem, aquele rapaz diferente. Eu lembro que eu vim aqui com uma bandana na cabeça, que é um lenço amarrado na cabeça. Um brinco, cabeludo, coturno. E aquele dentista, quando veio me receber, ele me recebeu com uma pergunta. Ele disse assim: rapaz, tu parece um pirata, só falta o tapa-olho. Eu achei muita graça aquela maneira dele me abordar, aquela maneira dele iniciar uma conversa comigo. Eu sentia claramente que ele se importava comigo, com as minhas coisas, com os meus problemas. Isso era verdadeiro, não era algo por interesse. Então a nossa amizade saiu daqui, ao ponto de eu trazer a minha namorada. Me apresentou a namorada dele, depois era noivo, casaram, ele se formou, me convidou para a formatura. E ele foi. Então, com isso, nos momentos mais difíceis, essa amizade ela teve todo o peso. O peso de me sentir que eu tinha alguém que pudesse me ajudar e que não tinha nenhum interesse além de realmente querer a minha amizade, o meu bem-estar. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, não acreditava muito em religião, nem muito em Deus também. Eu estava decidido a seguir caminhos que possivelmente hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria vivo hoje, com certeza, se não fosse nesse momento que Deus falou assim. Sabe, Antônio, você é um amigo, você é uma pessoa que eu queria que vivesse eternamente junto conosco. Mas você, vivendo da vida que você está vivendo, você não vai ser salvo. E eu peguei a minha Bíblia, abri para ele e disse assim: olha, está aqui, ó, Jesus vai voltar e você não vai ser salvo pela vida que você está vivendo. Quando você recebe um conselho da pessoa que não é amiga, você não escuta muito, mas não é um amigo. Agora, um amigo queria me falar algo que eu tinha que tomar uma decisão em um certo momento da minha vida. E ele foi com certeza inspirado por Deus a me dar essa informação, esse conselho na medida certa.
Agora é o seguinte, eu já estava casado, tinha uma filha, a minha esposa de uma outra denominação religiosa, convidei ela para se batizar comigo, ela não queria. Ele disse assim, nós temos que ganhar ela. Isso, eu quero me batizar, mas ela não se decidiu aí. Então nós fizemos um plano missionário e trouxemos ela para o consultório. O projeto missionário era um tratamento dentário aqui. Duraria possivelmente 2 semanas, 3 semanas. A gente fez ele durar um pouquinho mais, só 4 meses. Ao ponto de ela poder conhecer tudo e tomar as decisões juntos, batizarmos juntos. Eu, ela e o bebezinho que estava no ventre dela. Olha, todas as pessoas que puderem ter a oportunidade de fazer amigos, de olhar para a pessoa com aquela visão de querer essa pessoa no céu, deveria aproveitar a oportunidade, deveria aproveitar a sua profissão, até no ônibus ou até no colégio, aonde a pessoa estiver, faça amizade, porque a amizade é a primeira coisa que você pode conseguir com uma pessoa, e ela vai gostando de você, vai criando confiança. A amizade do Milson, ela fez toda a diferença na minha vida. Eu vim aqui atrás de um sorriso mais bonito, mas aqui com ele eu pude encontrar o caminho da verdadeira alegria. E a verdadeira alegria é uma pessoa. A verdadeira alegria é Jesus Cristo. Vocês conhecem essas 2 pessoas? Queria chamar elas aqui na frente. Pode ser que algumas não conheçam ainda. A igreja tem uma geração nova que talvez não viu ativamente o Toninho e o Dr. Milson. Toninho, depois do batismo, pouco tempo, se tornou um diretor missionário aqui dessa igreja. Junto ao Dr. Milson, que é conhecido, muito conhecido, como trabalho missionário, o Canal da Esperança, se tornaram uma dupla missionária e levaram muitas pessoas a Cristo. Esse ano estão com um grande desafio. Diretor missionário, coordenador de duplas missionárias, estão com a missão de falar para as pessoas que vale a pena fazer amigos. Vale a pena a gente, com esses amigos, fazer o convite e levar esses amigos a Jesus, para dar a eles o verdadeiro sorriso de ter Cristo no seu coração. Eu queria que fosse providenciado o microfone, só para que eles dissessem aqui um pouco do que talvez o vídeo não revelou, ou que vale a pena destacar aqui, dessa amizade que resultou na decisão. Hoje o Toninho tem 3 filhos, os 3 são batizados, a sua esposa, a família toda trabalha para Cristo, se desenvolve, ele dedicou a empresa, o trabalho, a vida dele para Cristo. Então conta para a gente um detalhe extra que não poderia deixar de falar desse testemunho especial. Na Bíblia diz assim que há trabalho que a gente faz que dá 30, outros dá 60 e outros dá 100. O Antônio é aquele que Deus está usando para trazer 100. Amém. Imagine vocês que através de uma pessoa você pode ganhar muitas e muitas pessoas, porque através dela Deus vai multiplicando, levando esposa, os filhos já estão batizados, os pais, os sobrinhos, os cunhados, as cunhadas, e aí adiante, porque essas pessoas também vão levar outras pessoas, e essas outras pessoas vão levar outras pessoas. Deus faz cada coisa que nós nunca imaginamos. Nunca nós imaginamos o que Deus faz. Por uma amizade. Você decidir colocar a sua vida em prol daqueles que aparecem na sua vida. Toninho, o que significou a amizade de alguém que usou do seu trabalho, o seu ministério e te alcançou? Pastor, ontem eu assisti esse vídeo, aí chorei lá em casa. Aí eu vi na igreja, choro de novo. Eu fico lembrando como é que Deus, Ele é misericordioso e bondoso conosco. E eu estava bem gordinho ali, né, pastor? Mas o Milson usou algo que a gente costuma falar, minha vida é meu ministério. Ele usou a vida dele, é isso. Eu não sei se hoje faz tempo que eu não vou como paciente, mas a cadeira dele,
Ele deixava uma tela de DVD assim que quem deitasse não conseguia olhar para outra coisa se não fosse a tela DVD. Ele colocava as pregações do pastor Alejandro Bulhão. Querendo ou não querendo, ia assistir, pastor. Agora eu preciso fazer aqui o convite, né, pastor? Para quem já é membro da igreja, para quem quer saber as técnicas que o Milson usou, porque a gente pode resumir a técnica do Milson em uma palavra: amor. Mas se quiser conhecer essas técnicas que ele usa para se aproximar das pessoas, para fazer amizade das pessoas de forma intencional, usando uma palavra que a gente até é pejorativa, dizer que a pessoa é interesseira, o Milson é um cara muito interesseiro. E nós devemos ser interesseiros também, porque quando eu olhar para uma pessoa, que tem que ter interesse que ela vá conhecer o Senhor Jesus. Então, se vocês quiserem aprender a ser interesseiros, mas o bom interesse, o verdadeiro e bom interesse, tem classe missionária hoje, 5 da tarde. Venha, se você nunca fez nada, venha. Se você já faz, vem também. Traz alguém. Está precisando fazer uma dupla missionária? Convida alguém hoje, 5 da tarde. Pastor Fanal, não sei se ele vai estar hoje. Vai estar hoje, pastor? O pastor também vai estar hoje à tarde. A gente vai estar aqui vendo a teoria, a prática e testemunhos hoje daquilo que... Isso aqui é passado, né? Isso aqui foi 13, 14 anos atrás. Vamos construir os novos. A Bíblia está se renovando e se reconstruindo o tempo todo. Se reconstruindo não, se ampliando o tempo todo. Então vamos continuar escrevendo a palavra do Senhor. Sabe, pastor, esse meu ministério foi uma promessa que eu fiz para Deus. Eu fiz 4 vestibulares para poder passar em odontologia. Parecia que não conseguia passar de jeito nenhum. Um dia eu me lembro, no ônibus, eu morava lá no Conjunto Maguari. Eu disse: Senhor, se tu conseguires me ajudar, eu quero me dedicar completamente à minha vida, da minha profissão, para levar pessoas aos teus pés. Foi um compromisso que eu fiz com Deus. E eu sempre falava para Deus assim: Senhor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O Senhor sabe que eu entro aqui 8 horas da manhã e saio 7, 8 horas da noite, e eu não tenho tempo. E um dia Deus me mostrou que se eu não fizesse, as pedras fariam. As pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus fazem, porque Deus pode colocar qualquer pessoa para fazer esse trabalho. E um dia apareceu um menino vendendo quadro, e eu vi um quadro dos 10 mandamentos, está lá no meu consultório ainda. E eu fui olhei os 10 mandamentos inteirinho, como está escrito na Bíblia. E eu cheguei com ele e disse assim: amigo, você vende muito desse quadro? Ele disse: não vendo. Eu disse: mas por que não vendo? É um quadro muito bonito. E aí ele falou assim: é que as pessoas dizem que está errado. Eu disse: não está errado, é como está escrito na Bíblia. Ele disse: eu sei. E eu disse: como tu sabe? É porque é o seguinte, quando as pessoas veem o quadro, dizem que é bonito, se não tivesse errado, eles compravam. E aí eu pergunto para as pessoas: você tem Bíblia em casa? Tem, vai lá buscar a Bíblia. E a pessoa trazia a Bíblia, ele abria em Êxodo 20 e mostrava os 10 mandamentos. Eu disse: eu nunca tinha visto. Ele não era religioso, não era nada, mas ele mostrava a verdade para as pessoas sem conhecer, só porque ele queria vender o quadro. Naquele momento eu fui tocado, quando ele falou isso. Eu disse: se eu não fizer, Deus vai arrumar qualquer pessoa para fazer. E a partir daquele momento eu levei o quadro, botei no meu consultório, e os pacientes entravam, olhavam a lei de Deus, e de repente eu percebi que eu estava com a Bíblia aberta para os meus pacientes. Eu disse: ô Senhor, eu não preciso sair daqui, botar a Bíblia e ir na casa das pessoas. Tu manda as pessoas comigo. Deus manda as pessoas com você. Simplesmente abra o seu coração e tenha a intenção de levar a ela a eternidade. É isso que eu quero para você. É isso que eu quero para a sua família, para todos os que... a eternidade, para a gente viver junto. Amém. Muito obrigado por esse testemunho, Leandro.